compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus, algo que o Senhor colocou no meu coração e tem feito meu coração queimar por esses dias, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os irmãos, se tiver aí com a Bíblia, abre a tua Bíblia comigo em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, a partir do versículo 7, nós vamos ler do 7 até o 13. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se tua palavra dada a Davi, meu pai, porque me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: visto que é este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, tampouco pediste muitos dias de vida, mas a sabedoria e conhecimento para poderes julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e a ti também darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei teve antes de ti, nem terá depois de ti. Assim, Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Irmãos, todos nós conhecemos a história bíblica que conta a história de Salomão, filho de Davi, que foi rei de Israel. E a Bíblia diz que nesse capítulo que eu li, que inicia-se ali o reinado de Salomão. Deus chama Salomão para reinar. E aqui, irmãos, o capítulo de número 1 diz que quando isso acontece, ele tornou-se rei, ele chama ali todo o povo de Israel até o alto do monte, aonde estava ali a tenda que Moisés havia construído para falar com Deus, conversar com Deus. E o texto diz, irmãos, que ali Salomão ele oferece 1000 holocaustos para o Senhor. No versículo 6 está dizendo ali: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos, ou seja, 1000 ofertas, 1000 sacrifícios. Salomão oferece um sacrifício enorme, um holocausto enorme ao Senhor, 1000 para ser mais exato, com a atenção de chamar a atenção de Deus, com o intento, aliás, de chamar a atenção de Deus. Salomão ele começa o seu reinado com um pensamento: chamar a atenção de Deus para si. Irmãos, e é necessário falar aqui alguma coisa sobre isso. Salomão ele oferece, ele faz algo para Deus, ele faz um sacrifício ali diante de todo o povo com atenção, com um propósito de chamar a atenção de Deus. E isso o Espírito fala aos nossos corações, que as nossas ações, irmãos, elas sempre vão chamar realmente a atenção de Deus. Deus ele está sempre atento ao que nós estamos fazendo. O Senhor está ligado o tempo todo ao que nós estamos fazendo. Mas mais do que estar ligado ao que nós estamos fazendo, mais do que estar vendo o que nós estamos fazendo, o que me chama a atenção está no versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que tu queres que eu te dê. Irmão, a ação de Salomão fez com que a presença de Deus, o próprio Deus, se manifestasse a ele. Irmãos, as tuas ações, elas atraem a presença de Deus. Aquilo que você faz, irmão, vai atrair Deus. Uma hora para o bem, se as tuas ações forem boas, mas outra hora para juízo. O Senhor vai se revelar
na tua vida, na tua história, a partir das tuas ações. E quando Deus viu aquilo que Salomão fez, Deus falou: agora eu sondo o teu coração. Agora eu quero saber o que moveu o teu coração. Não que Deus não saiba, mas Deus queria que ele verbalizasse, para ficasse registrado talvez aquilo que ele tinha no seu coração. Porque Deus, ele vê as nossas ações, mas o que move o coração de Deus são as intenções das nossas ações. Então Deus se revela para Salomão, para assim saber o que estava por trás daquilo que ele estava fazendo. O que tinha no coração daquele homem, para que ele subisse naquele lugar, para que ele estivesse reunido ali com o povo de Deus e oferecesse aquele sacrifício. Deus se manifesta a ele e faz uma pergunta que qualquer um de nós gostaríamos de ouvir vinda do Senhor: pede o que quiseres, que eu vou fazer. O que você quer de mim? Deus falando para Salomão: Salomão, eu vi o que você fez lá, gostei das tuas ações, e agora eu estou aqui querendo saber o que você tem no teu coração. Fala para mim o que você quer. Irmãos, olha que proposta tentadora. O próprio Deus se manifestar e querer saber o que nós queremos. Irmãos, e a resposta de Salomão, ela é muito boa. A resposta de Salomão, ela traz grandes revelações para nós, porque aquilo que Salomão responde para Deus agrada o coração de Deus, e na resposta que Deus dá a Salomão, Deus deixa para nós, irmãos, princípios valiosíssimos para a nossa vida, para não termos um coração reprovado pelo Senhor. O tema dessa mensagem são 4 coisas que tornam o coração do homem reprovado diante de Deus. Irmãos, porque o coração ele é enganoso, diz a palavra. Então nós temos que policiar, vigiar, guardar o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Porque o coração ele é enganoso. E Deus, quando vai avaliar Salomão, ele quer que Salomão verbalize, que Salomão fale com as suas palavras aquilo que ele está cheio no seu coração. Então Deus, ele toca naquilo que é o nosso ponto fraco. Qual que é o teu desejo? A gente vê por aí histórias, do gênio, da lâmpada que você esfrega e ele... Você tem 3 pedidos, eu farei o que você precisar, 3 desejos. Todos nós sonhamos com uma oportunidade dessa, de alguém que venha satisfazer os nossos desejos. Irmãos, e satisfazer os desejos, revelar, verbalizar o que nós queremos, irmão, revela o que nós somos aqui dentro. Aquilo que sai da nossa boca, a palavra diz que é o que está cheio o meu coração. Quando Deus fala para Salomão: Salomão, eu vi o que você fez no monte, mas eu quero ver se o que você fez no monte condiz com o que tem dentro da tua alma. O que você quer que eu faça? Irmãos, aqui o Espírito dá uma direção para nós. Nós não podemos andar segundo a nossa alma. Nós precisamos andar segundo o Espírito de Deus. Deus estava dizendo lá no monte, oferecendo sacrifício para mim, aos olhos humanos, para todos os que estavam ali, era algo espiritual. Mas o que você tem no teu coração? Fala o que você quer. E quando ele joga para fora o que ele tem dentro do coração, ele agrada o coração de Deus, porque Deus vê que ele não estava andando segundo o seu coração, segundo a sua alma. Ele pede sabedoria e conhecimento para dar direção para o povo. Irmãos, nós sabemos que Israel foi chamado para ser governado por Deus. Israel foi chamado como um povo que o próprio Deus cuidaria deles. Mas em algum momento da história, o povo escolhe e pede um rei para Deus. Eles escolhem não mais ser dirigidos por Deus. Mas mesmo assim, o Senhor levanta homens segundo o seu coração para governar o seu povo. Deus jamais abandona o seu povo. Então Deus queria saber: Salomão, você vai governar esse povo dirigido por mim, ou você vai fazer aquilo que você acha que você tem que fazer?
E Salomão revela o seu coração para Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria, de conhecimento, porque esse povo é muito grande. Mas na verdade ele está dizendo: esse povo é teu, e é o Senhor quem deve cuidar desse povo. Irmãos, aqui nesse texto, Deus responde para Salomão, lá no versículo 11. Então Deus disse a Salomão: visto que é este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, então pouco pediste muitos dias de vida, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Irmãos, esse versículo revela da parte de Deus um coração que em algum momento vai ser reprovado pelo Senhor, o que um coração não deve ter para não ser reprovado pelo Senhor. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa, irmãos, que o texto nos revela, vindo da parte de Deus, é: Salomão, porque você não pediu para mim riquezas e bens. Irmãos, um coração que anseia as riquezas e os bens, é um coração que em algum momento vai ser reprovado pelo Senhor. Irmãos, a gente vai ver na história bíblica Jesus, quando um jovem rico se aproxima de Jesus, e esse jovem, ele diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: observe algumas coisas, né? Faça algumas coisas, ame seu próximo e tal. E ele falou: Senhor, tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade, eu já tenho obedecido os mandamentos da tua palavra, observado as tuas leis. E Jesus fala para ele: então vende o que você tem e vem, me segue. A Bíblia diz que esse jovem se entristeceu e ele foi embora. Aí a gente vai ver a palavra de Deus dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente vê, irmãos, a dificuldade que é de um coração que ama a riqueza, um coração apegado à riqueza, de fazer essa inversão, deixar de lado as riquezas para amar a Deus e o seu reino. Jesus, ele nos alerta, irmãos, ao perigo de nós vivermos bitolados em possuir, em consumir. Um grande mal da nossa geração, irmãos, é esse consumismo, essa loucura desenfreada em obter, em ter, em possuir. Nós temos visto pessoas consumidas pelo trabalho, porque elas nunca estão satisfeitas. Não estão satisfeitas com o carro que tem, não estão satisfeitas com a casa que tem, não estão satisfeitas com as roupas que tem, não estão satisfeitas com as comidas que tem. Estão sempre buscando mais e querendo mais e sacrificando mais em busca de ter. Irmão, a riqueza é algo que será insaciável dentro de nós. E o grande problema é que essa segurança que a riqueza nos traz, ela nos impede de estar em Deus. Ela nos impede de confiar em Deus. Quantos homens caminham confiados nos seus patrimônios? Quantas pessoas caminham confiadas na estabilidade do seu emprego, do seu salário, da sua finança, da sua poupança? E estão esquecendo completamente de Deus, estão esquecendo completamente do nosso Senhor e vivem uma vida para si mesmo. Um coração voltado para a riqueza é um coração egoísta, um coração incapaz de se doar, de se dispor a estender a mão para o próximo. Um coração voltado para a riqueza, preso na riqueza, ele não consegue compreender e entender o infortúnio do próximo. E isso é contrário à palavra de Deus. Um coração reprovado por Deus é um coração que vai estar voltado para a riqueza, para os bens. Irmãos, quantas pessoas abandonaram a igreja, abandonaram a presença de Deus, porque vieram para a igreja com a intenção de receber algo, de receber bens, de receber estabilidade financeira.
e foram confrontados pela palavra e acharam que foram enganados e abandonaram a Deus porque não alcançaram sucesso financeiro. Foi muito pregado em nossos púlpitos de que a prosperidade ela era uma evidência de Deus na nossa vida. Irmão, eu não estou pregando aqui para você fazer voto de pobreza na sua vida e viver miseravelmente. Não, irmãos, eu estou pregando que os nossos corações não podem estar voltados para a riqueza. Que não haja dentro de nós esse desejo desenfreado em possuir, em ter, em alcançar, porque isso é um engano. A palavra de Deus diz, irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, quando Jesus está falando à igreja, escrevendo ali, falando para que escrevesse a carta para a igreja de Laodiceia, ele está dizendo assim, para a igreja de Laodiceia: conheço tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da sua boca. Mas por que Deus considerava aquele povo morno? Deus estava dizendo: porque dizes, sou rico, eu estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, aquela igreja, ela olhava para si, os homens daquela igreja olhavam para si e diziam para si mesmo: eu estou bem, eu sou rico, eu estou abastecido, eu estou enriquecido. Irmãos, isso reflete muito a nossa geração. Os homens que se contentam por serem bem-sucedidos aqui na terra financeiramente, os homens que se contentam por alcançar as suas metas, aquilo que a sua alma almeja, mas em contrapartida Jesus olhava para aquela igreja e estava dizendo: você é um miserável, você é cego, você é pobre, você está nu. Irmãos, nós precisamos enxergar com o Espírito e não ter essa visão da alma, essa visão rasa da nossa alma, que limita a Deus às coisas dessa terra. Nós precisamos enxergar que a riqueza que nós devemos buscar, ela é eterna, ela está diante de Deus, na cruz do Calvário. A maior riqueza que podemos obter é a nossa salvação. Irmãos, tudo que nós corremos atrás, tudo que nós almejamos nessa terra, o ouro, a prata, as riquezas e tudo mais, aquilo que Deus tem preparado para nós, a ilustração que Deus nos deu para termos uma noção de compreensão do que Deus tem preparado para nós, o ouro, a riqueza, tudo serve como pavimento de rua, para que a gente entenda o que Deus tem preparado para nós, uma noção do que realmente é valoroso e valioso, é eterno e não terreno. É aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. No versículo 10, está escrito: o que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. Quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Irmão, a riqueza, ela é uma fonte de sede. Enquanto Jesus é a fonte que mata a sede, a riqueza e a loucura pela riqueza, é o que está escrito aqui: o que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. É algo que nunca vai ter fim, irmão. Essa loucura desenfreada em ter, em obter, em conseguir, isso nunca vai acabar. E nós nunca vamos conseguir viver uma vida diante de Deus enquanto nós buscarmos as coisas desse mundo. Mais uma vez eu reforço, não estou pedindo para que você, não estou pregando para que você faça um voto de pobreza, para que você viva miseravelmente. Não, irmãos. Eu estou pregando que nós não devemos exagerar no anseio daquilo que queremos. Quantos de nós estamos enganados, desapercebidos em relação aos tempos, porque estamos preocupados demais com o patrimônio que nós vamos erguer. Irmão, tudo que você fizer
nessa terra, no dia da tua morte, vai ficar aqui, irmão. Jesus conta uma parábola e diz que um lavrador, ele teve a maior colheita da sua vida. E ele olha para aquilo e diz: eu vou ampliar os meus celeiros, eu vou estocar tudo isso aqui, e eu vou gozar da vida, vou viver feliz. E Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado para quem é? Jesus está dizendo: as riquezas são uma incerteza, mas a eternidade, a vida eterna é uma certeza. Vamos ler também, irmãos, o que está escrito em 1 Timóteo 6,17, ainda dentro desse tópico. 1 Timóteo 6,17, está escrito aqui: ordena aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos. O outro mal causado pela riqueza é quando nós confiamos nelas. Elas tiram o lugar de Deus no nosso coração. Irmão, a tua conta no banco, ela pode tomar o lugar de Deus no teu coração. A tua casa confortável, o teu carro confortável, o teu bom salário, o teu bom emprego, isso tudo pode tomar o lugar de Deus no teu coração. Vamos ler também, irmãos, Mateus 6. Mateus 6, versículo 19. Mateus 6,19, está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmão, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então não ajunta tesouro nessa terra. Não viva uma vida limitada ao que essa terra tem para nos oferecer. O hino da harpa que eu gosto muito, o Exilado 36, longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem... Esqueci a letra. Mas... passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. As coisas dessa terra querem nos iludir, irmãos, querem nos enganar, querem ofuscar de nós a eternidade. Irmãos, vamos viver uma vida na presença de Deus, buscando as riquezas de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Outra coisa, irmãos, voltando para o texto, que Deus fala para Salomão: Salomão, por que não pediu riqueza nem bens? A primeira coisa que reprova o coração diante de Deus é o anseio por riquezas e por bens. Outra coisa que torna o coração reprovável diante de Deus está no mesmo versículo, que está dizendo: porque não pedis riquezas e bens ou honra. Irmãos, aqui também está algo que torna o coração de um homem reprovável ou reprovado diante de Deus. Um coração que deseja a honra. E aqui, irmãos, a gente, mais uma vez, a gente derrapa e a gente é confrontado pela palavra de Deus. Nós vivemos uma geração, irmãos, que tudo que o homem deseja é a honra. Nós vivemos uma geração, irmãos, onde as pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser valorizadas, as pessoas querem ser reconhecidas.
Nós vemos aí, irmãos, a ascensão das atividades físicas, academia, e faz isso e faz aquilo, tudo para manter o corpo e tal. Mas, irmãos, tudo isso para denunciar aquilo que todo mundo tem, a maioria das pessoas tem dentro de si, um sentimento de inferioridade pelo seu exterior. Almas carentes que buscam no seu interior uma aceitação pela sociedade, porque querem ser reconhecidas. A gente vê, irmãos, a ascensão das redes sociais. As pessoas nas redes sociais estão lá vivendo uma vida artificial, uma vida de mentiras, postando ali as suas fotos de uma vida perfeita, em busca de visualizações, em busca de curtidas, querem ser vistas pelas pessoas, querem ser respeitadas pelas pessoas. Irmãos, nós vemos isso entrando dentro das igrejas, homens que usam ali, fazem uso da palavra de Deus, e tudo que esses homens querem é alimentar a sua vaidade, status, uma posição, o status de estar sentado num lugar privilegiado na igreja, ou o status de terem os seus nomes por ser um pregador estampado num cartaz, ou o status de ser reconhecido por uma credencial humana, um título, vaidade. Querem ser honrados, querem ter os seus nomes falados, querem estar numa posição de honra, humanamente falando. Deus reprova esse coração. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que fizermos para Deus, que seja para a glória dele. João Batista, e no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, ele vai dizer: é necessário que ele cresça para que eu diminua. Irmãos, é tempo da igreja voltar à essência do que ela é mesmo. A igreja precisa resgatar a essência do cristianismo, que é honrar e glorificar e exaltar a Deus, a Cristo e o seu sacrifício na cruz. Irmãos, nós estamos muitas vezes na presença de Deus por conveniência. Alguns de nós estão buscando Deus por conveniência. Se eu não receber algum benefício, eu não quero estar na presença dele. Se eu não receber algum benefício, não convém para mim estar na igreja. Irmãos, nós precisamos abrir mão desse evangelho e viver o evangelho genuíno. O evangelho onde Cristo é glorificado nas nossas ações, aonde a honra seja dada somente a Ele. Nós vemos aí, irmãos, homens vão fazer as suas caridades, mas eles precisam primeiro fazer as suas selfies. Eles precisam ter os seus nomes falados. Irmãos, nós não precisamos ser vistos, ser honrados. Nós não precisamos ter os nossos nomes falados. Tudo que fizermos que seja para a glória de Deus, irmãos. Os obreiros da casa do Senhor, tudo que você fizer, irmão, aqui na igreja, faça para Deus, faça para a glória de Deus, para a honra de Deus. Não espere reconhecimento humano, não espere reconhecimento do pastor, não espere reconhecimento dos irmãos, não queira ter o seu nome falado. Irmão, vai servir um copo d'água, sirva para a glória e para a honra de Deus, porque para isso nós somos chamados, para honrar e para glorificar a Deus. Um grande mal da nossa geração, irmãos, ser reconhecido. Nós vemos aí os profetas, né, da internet, que se deliciam em menosprezar os outros, em apontar os outros, em julgar os outros, em falar mal de igreja, tudo em troca de visualizações. Irmãos, é tempo da gente ser igreja de verdade. A Bíblia diz que quando
os apóstolos estavam presos, Pedro preso. A igreja, dentro de uma casa, de joelho dobrado, clamava a Deus. A igreja não foi para a porta da prisão fazer protesto. A igreja não estava lá na porta da prisão fazendo barulho e gritando, não, solta Pedro, não, irmãos. Eles dobraram o joelho e foram orar, ali no secreto, no oculto, sem nome nenhum sendo falado. Irmãos, é tempo da gente buscar a honra para Deus e não ser visto pelos homens. Quando Lázaro estava morto, que Jesus chega e diz: tirai a pedra. A Bíblia não fala o nome de quem tirou a pedra, irmãos, mas foi tirada a pedra, e tirar a pedra significa que tinha alguém ali que estava crendo que aquele cadáver ia voltar à vida. Rompeu com a tradição, com a religiosidade, tocou ali no sepulcro, que coisa que tornaria ele impuro dentro da lei cerimonial. Ele rompeu com a religiosidade, ele rompeu com as tradições, ele tirou a pedra para ver o milagre acontecer. E o nome desse cara nunca, não sei, nunca foi citado por ninguém. Mas eles viram o milagre de Deus acontecer. Quantos outros, irmãos, deram a sua vida pela obra de Deus e nós nem sabemos o nome dessas pessoas. Irmão, não queira ser reconhecido pelo homem, mas sirva a Deus com paixão, sirva a Deus com amor, sirva a Deus com integridade. Viva uma vida para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através de você. Porque para isso nós fomos chamados, para render glória a Deus. Outra coisa, irmãos, em Mateus 23, está escrito assim, irmãos: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, estendem as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praça e serem chamados de rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos. Irmãos, olha o que Jesus está falando, irmãos. Jesus está falando daqueles que queriam ser honrados. E ele está dizendo: está vendo o que eles estão fazendo? O que eles falam é bom, mas o que eles fazem não presta. Já pensou, irmão, Jesus olhar para nós como servos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, reconhecidos aqui na terra, e Jesus olhar e falar: o que ele fala é bom, mas o que ele faz não presta. É isso que Jesus está falando. O homem que procura a honra para si, ele se torna um hipócrita. Ele não é exemplo para ninguém. Irmão, busque glória para Deus através da tua vida. A terceira coisa que torna o coração de um homem reprovado diante de Deus: Deus revela na sua fala com Salomão: visto que não pedisse riquezas e bens, honra. E depois ele vai dizer: nem a morte dos que te aborrecem, nem a morte dos teus inimigos. Irmãos, isso aqui também é tremendo. Quando falamos de inimigo, nós estamos falando de oposição. Quando nós falamos de oposição, nós estamos falando de sermos contrariados. A Bíblia está dizendo, Deus está falando para Salomão: Salomão, porque o teu coração não está preocupado com as adversidades que vão surgir no teu caminho. O teu coração está aprovado. O teu coração não está na riqueza e nos bens. O teu coração não está na honra. E o teu coração não está nas adversidades que vão ser enfrentadas pelo caminho.
Salomão está dizendo para Deus, Deus está dizendo para Salomão: Salomão, teu coração, ele está no caminho certo. Um grande problema hoje da nossa geração, a gente não quer ser confrontado. A gente tem a nossa vida por preciosa demais. A gente não quer o sofrimento, a gente quer tirar o sofrimento do Evangelho. A gente quer tirar o sofrimento da nossa vida. A gente não quer chorar, irmão. A gente não quer sofrer, a gente não quer pagar o preço para servir a Deus, para estar na presença de Deus. Se o Evangelho me confronta demais, a igreja não é boa, então eu vou trocar de igreja, porque é mais fácil eu mudar de igreja do que eu ser confrontado, do que gerar em mim essa transformação. É mais fácil eu ouvir o que eu quero ouvir do que essa renúncia que é exigida pela palavra, ela vir transformar a minha vida. Irmão, Jesus disse no Evangelho de Mateus que quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a Ele, vai encontrar a vida. Irmão, a gente precisa entender esse negócio. A gente quer viver bem, a gente não quer ter inimigo, a gente não quer ter oposição, a gente não quer ter problema, a gente não quer passar dificuldade, a gente não quer chorar, a gente não quer ficar doente, Irmão, nós precisamos entender esse mistério em Deus. O sofrimento faz parte do que nós somos. Nós somos aperfeiçoados por aquilo que sofremos. Jesus, a Bíblia diz que Ele foi aperfeiçoado pelo seu sofrimento. Jesus sofreu na cruz do Calvário, irmãos, em obediência a Deus, para executar o propósito de Deus na vida dele. Ele teve que encarar o sofrimento. Ele vai nos dizer para nós no Evangelho de Mateus, lá nas bem-aventuranças: benditos sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus estava dizendo: o sofrimento faz parte da bem-aventurança, o sofrimento faz parte da felicidade de quem anda na presença dele. Nós somos aperfeiçoados pelo sofrimento. Toda vez que choramos e gememos e sofremos, irmãos, nós crescemos diante de Deus. Não tenha sua vida por preciosa, não tema pela sua própria vida, porque, irmãos, a morte gerada em nós, ela gera vida para quem está ao nosso redor. Foi assim com Jesus. Ele disse: se a semente não cair na terra e não morrer, ela nunca vai brotar. Irmãos, se nós não dermos a nossa vida, nós nunca conheceremos de fato quem Deus é para nós. É tempo de nós abrirmos mão, irmãos, da nossa própria vida, para viver a vida de Deus. Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer, irmãos, que benefício tem, que valor tem a gente amar só quem gosta da gente. Está dando para entender, irmão, como é que o negócio é mais embaixo? Jesus está dizendo: a gente tem que pagar o mal com o bem, a gente tem que amar aqueles que nos aborrecem, a gente tem que estar de pé, irmão, no tempo da crise, a gente tem que pregar a palavra quando está todo mundo aflito, desesperado, como está acontecendo nos nossos dias. Nós temos que nos posicionar. Nós não podemos temer pela nossa própria vida e sofrer e não querer o sofrimento, irmãos. Nós temos que aceitar o nosso chamado e viver e fazer de fato e em verdade aquilo que fomos chamados para fazer. Não tenha sua vida por preciosa, irmão. Não queira poupar a sua própria vida, mas consuma a tua vida. Permita que a sua vida seja consumida pela vida de Deus, para que a glória de Deus permaneça em nós, para que a glória de Deus permaneça em você. Não queira, irmão, não queira a morte dos teus inimigos, não queira tirar o sofrimento da tua história. Aceite, irmão, passe pelo vale, dê glória a Deus, passe pelo deserto, dê glória a Deus, porque em todo tempo Deus está trabalhando na tua vida. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou? O Espírito. O Espírito. Jesus levado para o Calvário
Para quê? Para honrar a Deus. Por quê? Pelo propósito de Deus. Não queira tirar o sofrimento, irmão. Não queira tirar o sofrimento da tua vida. Não queira. A Bíblia fala que quando Jesus foi preso, os discípulos correram, fugiram. Mas a Bíblia diz que João ficou. João ficou. Lá, crucificado, Jesus olha e quem Jesus vê lá? Vê João. Sabe o que eu aprendo com João, irmãos? Que ele não teve a sua vida por preciosa. Enquanto todo mundo fugiu para poupar a sua vida, João ficou e falou: eu não tenho a minha vida por preciosa. Se me prenderem, me matarem, que seja, mas eu vou ficar aqui junto de Jesus. Ele não tinha autoridade, não tinha poder para tirar Jesus da cruz, talvez nem queria, porque talvez tenha entendido quando ouviu a pregação que esse era o propósito. Mas enfim, ele estava ali aos pés da cruz. Ele não teve a sua vida por preciosa, ele passou pelo sofrimento por amor. Se a gente estudar a história, todos os apóstolos de Jesus, eles foram mortos, foram perseguidos, foram mortos. Todos foram mártires. Mas João morreu em boa velhice. Não foi morto. Está dando para entender, irmão, o que eu quero dizer? Quem quiser poupar a sua vida, quem quiser achar a vida vai perder. Mas quem perder a sua vida, quem não tiver a sua vida por preciosa, vai achar a vida. Entenda isso no seu coração. E por fim, irmãos, para a gente encerrar, Deus continua dizendo, falando com Salomão. E ele diz: por que não pedistes riquezas e bens, ou honra, e nem a morte dos teus inimigos? Tampouco pediste muitos dias de vida. Aqui está mais um conselho de Deus para nós essa noite. Um coração que deseja viver demais nessa terra. Irmãos, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, que nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria não é aqui, irmãos. Irmão, a igreja precisa voltar a sonhar com o céu. A igreja precisa voltar a sonhar com o arrebatamento. A gente precisa desapegar dessa terra, irmãos. A gente precisa voltar a viver com o pensamento no céu, na eternidade. Nós somos a noiva que tem que estar adornada, esperando pelo seu noivo. A Bíblia diz que num piscar de olhos, como um relâmpago do ocidente para o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vem a hora em que ninguém espera. E nós, irmãos, estamos querendo ficar aqui, tirando o sofrimento, como eu já falei, porque queremos ser preservados para viver essa vida na terra. Nós não queremos morrer. Nós não queremos a eternidade, nós não preocupamos com o arrebatamento, com a iminência do arrebatamento. Nós estamos desapercebidos em relação à volta de Jesus. O pastor Aurélio, homem de Deus, ele fala assim que um homem ele tem que estar preparado para 3 coisas: para morrer, para o arrebatamento e para pregar a palavra. Eu entendo com isso, irmãos, que um homem ele não deve ter a sua vida por preciosa. Ele deve estar preparado para o porvir. Irmãos, e nós devemos caminhar assim. Buscar a cada dia a santidade. Buscar a cada dia, irmãos, a santidade e viver uma vida reta e digna diante de Deus. Para alcançarmos a eternidade. Para alcançarmos essa salvação em Cristo Jesus. Todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade de sermos melhores, de vivermos uma vida digna da cruz de Jesus. Não tem, irmão, o anseio por longos dias nessa terra. Queira viver aquilo que está determinado por Deus. Viva a vida de Deus. Mas não faça planos, irmãos. Não faça, não faça plano, não, está errado. Não é isso que eu quero falar.
Mas não queira viver somente nessa terra. Faça sim os seus planos, viva os teus sonhos. Eu me expressei mal. Faça os teus planos, faça os teus sonhos, tenha projetos, mas não perca de vista a eternidade, a vida eterna. Porque a nossa salvação, como está escrito na palavra de Deus, está mais perto hoje, mais próxima hoje, do que quando aceitamos a fé. É tempo, irmãos, de pensarmos na eternidade ao lado do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, um coração reprovado por Deus, ele não pode estar nas riquezas, na incerteza das riquezas e dos bens. Um coração reprovado por Deus, um coração reprovado por Deus, ele está na riqueza e nos bens, ele está na honra, ele está na morte dos seus inimigos, e ele está nos muitos dias de vida nessa terra. Irmão, não queira ter um coração reprovado pelo Senhor. Neste momento eu oro a Deus e eu peço ao Senhor que o Senhor nos auxilie a viver segundo a tua palavra. Que a tua graça, Senhor, e o teu Espírito Santo venha ministrar melhor os nossos corações e que possamos viver, ó Deus, segundo a tua palavra, Senhor. Termos um coração aprovado pelo Senhor. Que o anseio da nossa alma, como foi com Salomão, seja, ó Deus, fazer a tua vontade. Caminhar, Senhor, dando testemunho, vivendo, Senhor, de buscar e me agradar o teu coração. Abençoa esse irmão, essa irmã que ouviu essa palavra, Senhor. E que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ser aperfeiçoados por ela. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a cada um, em nome de Jesus. E até breve. A paz.